Smile and learn. Olá! Bem-vindo à fábrica de brinquedos Smile. Eu me chamo João Divisor e sou o diretor. Você chegou justamente quando estávamos pensando em como empacotar todos os nossos brinquedos. Tem muitíssimos, mas eu conheço alguns truques para saber se sobrará algum brinquedo ao colocá-los nas caixas, que se chamam critérios de divisibilidade. Eu explico alguns para você. Olha quantos robôs! Queremos colocar 2 em cada caixa, mas precisamos saber se sobrará algum, pois não podemos enviar caixas com só um robô para as lojas. Para sabermos, usaremos os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade nos permitem saber rapidamente se um número é divisível por outro, ou seja, se ao dividir um número pelo outro, o resto é zero. Quando um número é divisível por outro, também dizemos que o número pelo qual dividimos é o seu divisor. Por exemplo, se temos 4 robôs e queremos guardar 2 em cada caixa, não sobra nenhum, porque o resto da divisão será zero. Portanto, 4 é divisível por 2 e o número 2 é o seu divisor. Mas 3, por exemplo, não é divisível por 2, porque se dividirmos 3 por 2, o resto será diferente de zero. Olha, o resto é 1. Cada número tem seu próprio critério de divisibilidade. Alguns são baseados na soma de todos os algarismos do número, outros em olhar para os seus últimos algarismos e alguns em fazer várias operações simples. Hoje falaremos dos números divisíveis por 1, 2, 5 e 10. Números divisíveis por 1. Tem um número muito especial, que não precisa de nenhum critério de divisibilidade, porque qualquer número que você imaginar é divisível por ele. Ele é conhecido como divisor universal. Você saberia me dizer qual é? Correto! O 1. Todos os números são divisíveis por 1, e o resto será sempre zero. Mas vamos lá, que temos que solucionar o problema dos robôs. Números divisíveis por 2. Como você pode ver, temos 264 robôs. E eu te disse antes que quero colocar 2 robôs em cada caixa. Precisamos saber se faltará algum para que todas as caixas estejam completas. Para isso, usaremos o critério de divisibilidade do 2. É muito fácil. Se o número é par, é divisível por 2. E se o número é ímpar, não é divisível por 2. O resto, ou seja, o número de robôs que sobram, é 1. Isso significa que sobraria um robô e teríamos que fabricar mais um para completar a caixa. Vamos comprovar. Para sabermos se um número é par ou ímpar, temos que olhar para o último algarismo. O último algarismo de 264 é 4, que é um número par. Portanto, 264 é par e deveria ser divisível por 2. Vamos ver. Olha, o resto é zero. Comprovamos que o critério de divisibilidade funciona. Fantástico! Não sobrou nenhum robô. Números divisíveis por 5. Aqui temos as bonecas. Neste caso, guardamos sempre 5 em cada caixa. Para sabermos se podemos dividi-las em caixas de 5, podemos usar os critérios de divisibilidade. Para sabermos se um número total é divisível por 5, só precisamos olhar para o último algarismo. É muito fácil.
todos os números que acabarem em 5 ou 0 serão divisíveis por 5. Temos 875 bonecas e, portanto, se as guardarmos de 5 em 5, não restará nenhuma. Sabe por quê? Pense na tabuada de 5. Vamos olhar os últimos algarismos. Percebe algo? Exato! Todos os resultados acabam em 5 ou 0, como no nosso critério de divisibilidade. Vamos agora para a área das bolas de gude. Números divisíveis por 10. Temos 6.741 bolas de gude. Estamos colocando 10 em cada caixa. Por isso, agora precisamos conhecer o critério de divisibilidade do número 10, para que não sobre nenhuma. É o mais fácil de todos. Simplesmente temos que ficar atentos se o número que queremos dividir acaba em 0. O que você acha que vai nos acontecer quando empacotarmos todas as nossas bolas de gude? Muito bem! Restarão bolas de gude porque o número 6.741 não é divisível por 10. Consegue adivinhar quantas sobrarão? Sobrará uma! Excelente! Muitíssimo obrigado por sua visita. Espero que você tenha gostado de aprender sobre os critérios de divisibilidade. São muito úteis no dia a dia. Também servirão para as suas aulas de matemática do colégio, porque nos dão pistas para simplificar frações, saber se um número é primo e mais um montão de coisas. Hora do descanso. Se você estiver com fome, pode passar pela quitanda do meu irmão Alberto. Fica bem aqui do lado e, além disso, ele adora receber visitas para ensinar os seus critérios de divisibilidade favoritos. Você vai curtir muito. Até logo! Olá! Bem-vindo à Quitanda Smile, onde você vai encontrar a melhor fruta do mercado. Eu me chamo Alberto Divisor. Muito prazer! Estou preparando caixas de fruta para enviá-las ao restaurante popular do meu bairro. Você pode me ajudar? Para saber se sobra alguma fruta quando eu as coloco nas caixas, utilizo o mesmo truque do meu irmão João Divisor, os critérios de divisibilidade. Vamos recordar? Os critérios de divisibilidade nos permitem saber rapidamente se um número é divisível por outro, ou seja, se ao dividir um número pelo outro, o resto é 0. Quando o número é divisível por outro, também dizemos que o número pelo qual dividimos é o seu divisor. Hoje falaremos dos números divisíveis por 3 e 9. Números divisíveis por 3. Quero colocar 3 laranjas em cada caixa. Para saber se é possível dividir um número por 3, há um truque muito divertido. Temos que somar todos os seus algarismos e, se o resultado for divisível por 3, o número inicial também será. Vamos ver o que acontece com todas as laranjas que temos. Temos 4.175.676 laranjas para dividir. É um número muito grande, mas não tem problema. Vamos com calma. 4 mais 1 são 5. 5 mais 7 são 12. 12 mais 5 são 17. 17 mais 6 são 23. 23 mais 7 são 30. E 30 mais 6 são 36. Vamos ver se 36 é divisível por 3. Neste caso,
Ao dividir 36 por 3, o resto é zero. Portanto, 36 é divisível por 3. Como 36 é o resultado da soma dos algarismos do número de laranjas, ao aplicarmos o critério de divisibilidade do 3, significa que não sobrará nenhuma laranja se enviarmos 3 em cada caixa. Mas o que acontece se, ao somarmos os algarismos de um número, obtivermos um resultado muito grande? Fazer uma divisão com um número tão grande levaria muito tempo, e o que queremos é averiguar a divisibilidade de um número rapidamente. Neste caso, depois de somar os algarismos do número original, voltaríamos a somar os algarismos desse número que tivemos como resultado, para obtermos assim um número menor. Se obtivermos um número divisível por 3, o número original também deveria ser. Quando fizemos a soma dos números de laranjas, obtivemos o número 36. Se somarmos os algarismos do número 36, deveríamos obter o número divisível por 3. Nove é um número muito pequeno e sabemos que se o dividirmos por 3, o resto será zero. O critério de divisibilidade do 3 é muito divertido, porque podemos somar os algarismos quantas vezes forem necessários. Não é muito útil? Números divisíveis por 9. Também enviaremos bananas. São muito saudáveis. Temos 361.017 bananas e colocaremos 9 por caixa. Vamos ver se nos sobra alguma. O critério de divisibilidade do 9 é calculado da mesma maneira que o do número 3. Temos que somar os seus algarismos, dividir o resultado por 9 e verificar se o resto é zero. Vejamos. 3 mais 6 são 9. 9 mais 1 são 10. 10 mais 1 são 11. E 11 mais 7 são 18. Agora fazemos a divisão. Como o resto é zero, 18 é divisível por 9. E, portanto, o número de bananas também. Isso significa que não sobrará nenhuma banana quando colocarmos nas caixas. Mas, da mesma maneira que aconteceu com o critério de divisibilidade do 3, pode ser que o resultado da soma desse número que queremos verificar seja um número muito grande. O que você acha que poderíamos fazer então? 2 segundos. Um número é sempre divisível por ele mesmo. Portanto, já resolvemos o problema das bananas. Vou levar um bom tempo carregando caixas. Você pode dar uma volta enquanto isso. Por que você não visita a fazenda ecológica do meu irmão Carlos? Certamente ele vai explicar alguns critérios de divisibilidade que você ainda não conhece. Até breve! Bom dia! Seja bem-vindo à minha pequena fazenda. Eu me chamo Carlos Divisor e estou muito feliz com a sua visita. Tenho um montão de animais, principalmente ovelhas e galinhas. Você vai ver que elas têm muito espaço para passear, mas como está chegando o inverno, elas precisam de um lugar para se proteger. Eu quero que elas fiquem bem confortáveis. Por isso, construirei celeiros e galinheiros onde eu vou agrupá-las. É importante que tanto os galinheiros quanto os celeiros fiquem completos e não sobre nenhum espaço livre. Para isso, utilizarei os critérios de divisibilidade. É um costume da minha família. Você quer revisar o que são? Os critérios de divisibilidade nos permitem saber rapidamente se um número é divisível por outro, ou seja, se ao dividir um número pelo outro, o resto é zero. Quando um número é divisível por outro, também dizemos que o número pelo qual dividimos é o seu divisor. Hoje aprenderemos os critérios de divisibilidade do 4 e do 8. Números divisíveis por 4.
Eu adoro as minhas ovelhas e me lembro do nome das 344. Como eu quero que elas fiquem confortáveis, pensei em construir celeiros onde elas podem descansar em grupos de 4, sem que nenhum deles fique incompleto. Resumindo, tenho 344 ovelhas e quero que durmam 4 em cada celeiro. Para saber se ao agrupá-las de 4 em 4, alguma ficaria sozinha, utilizarei o critério de divisibilidade por 4. Este critério é baseado em 2 regras. Se alguma delas for atendida, significa que o nosso número é divisível por 4. Primeiro, devemos observar se os 2 últimos algarismos do número que queremos dividir são zeros. Se for o caso, já sabemos que é divisível por 4. Vamos ver o número de ovelhas que eu tenho. Puxa, são 344. O número não acaba em 2 zeros. Então, temos que verificar sua divisibilidade com a outra regra que comentei. Continuaremos olhando os 2 últimos algarismos, mas, desta vez, verificaremos se o número formado por eles é divisível por 4. Eu tenho 344 ovelhas, logo, os 2 últimos números são 44. Vamos tentar dividir 44 por 4 e ver se o resto é zero. Sim, o resto é zero. Isto significa que nosso número original, 344, também é divisível por 4. Perfeito! Todos os celeiros ficarão completos. Terei que trabalhar duro antes do inverno chegar. Não quero que minhas amigas peludas passem frio. Bem, vamos agora para a parte das galinhas. Números divisíveis por 8. Tenho 2.856 galinhas. E acredite ou não, eu também sei o nome de todas elas. Vou construir galinheiros de 8 lugares. É o número perfeito para que todas fiquem confortáveis. Mas tenho a mesma pergunta de antes. Algum galinheiro ficará incompleto? Para não ter dúvidas, utilizarei o critério de divisibilidade por 8. Com este número tão grande, vai ser muito útil para nós. Vamos nessa! Para descobrir quais números são divisíveis por 8, temos que observar os seus 3 últimos algarismos e verificar se atendem a uma das 2 regras dos critérios de divisibilidade por 8. Primeiro, vamos verificar se os 3 últimos algarismos são 3 zeros. Os 3 últimos algarismos do nosso número são 856. Portanto, este critério não pode ser atendido. Puxa! Segunda regra. Vamos verificar se os 3 últimos números são divisíveis por 8. Ou seja, temos que dividi-lo por 8 e olhar o resto. Vamos fazer isso. O resto de 856 dividido por 8 é 0. Ou seja, é uma divisão exata. Isso significa que 2.856 é divisível por 8 e, portanto, nenhuma galinha ficará sem suas companheiras. Vou pedir ajuda a toda a família Divisor. Bom, vou começar já, porque vou ter bastante trabalho e o inverno já está quase chegando. Por que você não dá uma passada pelo restaurante da minha família? Chama-se Jantares Divisor. O dono é meu irmão Lucas. Com certeza ele vai adorar conhecer você. Além disso, ele usa uns critérios de divisibilidade bem curiosos. Você vai adorar. Boa noite! Bem-vindo a Jantares Divisor. Gostaria de uma mesa para jantar? Olha, é você que tem ajudado os meus irmãos. Eu sou o mais velho e o meu nome é Lucas Divisor. Não quero te atrapalhar, mas poderia me dar uma ajudinha também? Os meus clientes adoram a minha salada com azeitonas e a minha famosa torta de mirtilo. Mas eu gostaria de saber se algum dos pratos vai ficar incompleto por falta de ingredientes.
Para isso, eu gostaria de utilizar os critérios de divisibilidade. Você lembra o que são? Os critérios de divisibilidade nos permitem saber rapidamente se um número é divisível por outro. Ou seja, se ao dividir um número pelo outro, o resto é zero. Quando um número é divisível por outro, também dizemos que o número pelo qual dividimos é o seu divisor. Vamos lá, que eu te ensinarei os critérios de divisibilidade por 6 e por 12. Números divisíveis por 6. A receita diz que temos que acrescentar 6 azeitonas em cada salada. Logo, aplicaremos um dos meus critérios favoritos, o do número 6. O critério de divisibilidade por 6 é um pouco especial e eu adoro calculá-lo em família. Irmãozinhos! Temos 108 azeitonas. Para saber se este número é divisível por 6, temos que verificar se atende ao critério de divisibilidade por 2 e também por 3. Você se lembra de quando meus irmãos explicaram para você? Começamos pelo número 2. João te explicou como aplicar o critério de divisibilidade por 2. Lembre-se de que devemos observar se o último algarismo do número é par. Nosso número acaba em 8, que é um número par. Portanto, atende ao critério do 2. Maravilha! Agora vamos verificar o do número 3. Você se lembra do que Alberto explicou enquanto você o ajudava na quitanda? Para saber se um número é divisível por 3, primeiro temos que somar os seus algarismos. Vamos fazer isso. Obtivemos 9 como resultado. Como o número 9 é divisível por 3, o número 108 também é. Agora sabemos que 108 é divisível por 2 e também por 3. Isso significa que também é divisível por 6. Portanto, quando colocarmos as azeitonas nas saladas, todas vão ter as suas deliciosas 6 azeitonas. Sensacional! Números divisíveis por 12. O prato mais famoso do restaurante é a nossa torta de 12 mirtilos. Temos 144 mirtilos. A maneira mais fácil para saber se esse número é divisível por 12 é verificar se é divisível por 3 e também por 4. Primeiro, vamos aplicar o critério de divisibilidade por 3 como fizemos antes. Vamos somar os seus algarismos. Olha! O resultado é outra vez 9. Sabemos que 9 é divisível por 3. Portanto, 144 também é. Esse foi bem rápido. Vamos verificar agora o critério por 4. Como o meu irmão Carlos te explicou lá na fazenda, temos que observar os 2 últimos algarismos para verificar a sua divisibilidade por 4. Seus 2 últimos algarismos não são 2 zeros. Então, teremos que verificar se o número que eles formam, 44, é divisível por 4. Vamos dividi-lo? O resto é zero. Portanto, 44 é divisível por 4. O que significa que nosso número original também é. 144 é divisível por 4. Vamos voltar à cozinha. Como 144 é divisível por 3 e por 4, significa que também é divisível por 12. Justamente o que precisávamos. Nenhuma torta ficará incompleta. Adoramos conhecer você. Espero que tenha aprendido muito sobre os critérios de divisibilidade. Eles são muito úteis. Além disso, eles também servirão para as suas aulas de matemática da escola, porque nos ajudam a simplificar frações, saber se um número é primo e mais um montão de coisas. Agora sim, aproveite o seu jantar. É por nossa conta. Olá, pessoal! Acabei de voltar de Saturno para mostrar a vocês alguns truques que os ajudarão a dividir números com muita rapidez. Prontos para se tornarem estrelas do cálculo mental? Hoje aprenderemos a dividir de maneira rápida por 10, 100 e 1000, usando alguns pequenos truques. Vamos lá! Nesses 10 planetas vivem 40 marcianos.
Quantos viverão em cada planeta se houver o mesmo número de marcianos em cada planeta? Para dividir 40 por 10, podemos fazer isso da maneira convencional, mas vou lhe mostrar um truque para calcular mais rapidamente. É muito simples, basta retirar um zero de ambos os números. Ao retirar o zero do número 40, ficamos com 4. E se retirarmos o zero do número 10, ficamos com 1. Então, agora é só dividir 4 por 1, que é igual a 4. Muito mais fácil, não é mesmo? Pronto. Isso significa que, em cada um dos 10 planetas, viverão 4 marcianos. Riscar os zeros nos ajuda a ver que a divisão por 10 é realmente simples. Vamos ver outro caso. Na estação espacial, temos 900 garrafas de água para os 100 astronautas que vivem aqui. O que temos que fazer se quisermos dividi-las igualmente? É isso mesmo, dividir 900 garrafas entre os 100 astronautas. Para fazer isso de forma muito simples e rápida, devemos começar removendo 2 zeros do número 900 e outros 2 zeros do número 100. Ao riscar 2 zeros do número 900, ficamos com um 9. E ao riscar os 2 zeros do número 100, ficamos com apenas 1. Agora a divisão fica muito mais fácil. 9 dividido por 1 é igual a 9. Isso significa que cada astronauta receberá 9 garrafas de água, pois vocês não sabem como os passeios espaciais podem deixá-los com sede. Vocês podem me ajudar com uma última tarefa? Queremos enviar foguetes para explorar o espaço e temos 5.000 caixas de suprimentos para enviar entre 1.000 foguetes prontos para decolar. Quantas caixas colocaremos em cada foguete para que todos tenham o mesmo número? Descobriremos isso dividindo 5.000 por 1.000. Para fazer essa divisão com o nosso truque, e portanto de forma mais rápida do que a maneira tradicional, removeremos 3 zeros do número 5.000 e outros 3 zeros do número 1.000. Ao fazermos isso, a operação que nos resta é muito mais simples. Como riscamos os 3 zeros do número 5.000, ficamos com apenas o 5. E ao riscar os 3 zeros do número 1.000, ficamos com apenas o 1. Agora a divisão é muito mais simples. 5 dividido por 1 é 5. É isso aí! Isso significa que em cada um dos 1.000 foguetes, colocaremos 5 caixas de suprimentos. Agora estamos prontos para a missão. Não nos faltará nada. Quem quer tentar? Vamos praticar juntos. Quanto é 90 dividido por 10? Muito bem! É 9. Primeiro retiramos os zeros e depois dividimos 9 por 1, que nos dá 9. Quanto é 800 dividido por 100? Exatamente! É 8! Como vimos antes, primeiro removemos os 2 zeros de cada número e depois dividimos 8 por 1, que é 8. Quanto é 2.000 dividido por 1.000? Ótimo! O resultado é 2. Começamos eliminando os 3 zeros de cada número e dividimos 2 por 1, o que nos dá 2. Fantástico!
Agora vocês já sabem como dividir por 10, 100 e 1000 com rapidez e sem esforço. Use esses truques sempre que precisarem calcular algo rapidamente. Até a próxima, pequenas estrelas do cálculo!